Bom, nesse vídeo nós vamos fazer a apresentação do nosso trabalho de fim de curso. Ele faz parte do curso de Engenharia Elétrica da Unicamp. O título do nosso trabalho é Comparação de métodos de primeira e segunda ordem para ajuste de pesos em Deep Learning. Esse trabalho foi desenvolvido em dupla, os integrantes sou eu, Miguel, e o meu colega Henrique, ambos concluintes do curso de Engenharia Elétrica Integral na Unicamp, pela FEC, turma de 2019. Nosso orientador, o professor Fernando José von Zuben. Bom, o nosso relatório, basicamente, ele está dividido em duas partes. Uma parte teórica, com estudo e revisão bibliográfica, principalmente de artigos científicos, e uma parte de implementação prática, que vai ser discutida com o Henrique, na parte de análise de resultados. Esse trabalho está inserido em um contexto de avanço da inteligência artificial, especialmente das ferramentas no subcampo conhecido como aprendizado de máquina ou machine learning, que é aquele campo que desenvolve algoritmos capazes de aprender e extrair informações a partir de dados. Ainda dentro desse subcampo, existe um outro campo de estudo, que é central para o nosso trabalho, que é o aprendizado profundo, ou Deep Learning. Nele, as redes neurais que são implementadas, as redes de aprendizado, são caracterizadas como redes profundas, com muitas camadas. São capazes de aprender representações complexas de dados sem necessidade de um pré-processamento manual, que é comum em outros problemas de inteligência artificial. Isso permite uma grande economia de tempo e também garante um processamento mais eficiente para datasets muito volumosos, né, com grande volume de dados. Nesse trabalho, a gente explorou um assunto específico de Deep Learning, que é a otimização de parâmetros de redes neurais profundas, usando o ambiente de desenvolvimento PyTorch. Esse aspecto é essencial para alcançar bons resultados e bons desempenhos em tarefas de IA. E entre as técnicas de otimização, das três que nós iremos explorar aqui, estão os métodos de primeira ordem, por exemplo, o gradiente descendente e o algoritmo Adam, que são amplamente utilizados pela simplicidade e eficácia deles, e por serem bastante implementados, já estão praticamente todos prontos nos ambientes de desenvolvimento mais utilizados, embora possam apresentar algumas limitações em termos de convergência e estabilidade, que vão ser discutidos em breve. Já os métodos de segunda ordem, como por exemplo o Ada-Hessen, que será o nosso exemplo tratado aqui, utilizam informações, por serem métodos de segunda ordem, da curvatura das funções de perda e das funções de erro, para ajustar os parâmetros, coisa que os métodos de primeira ordem não conseguem. Isso potencialmente melhora bastante a convergência e acaba reduzindo a necessidade de ajuste fino nos hiperparâmetros antes de se construir a rede neural. Dentre os objetivos desse trabalho, o objetivo principal foi realizar uma análise comparativa entre esses três métodos de otimização, chamados otimizadores de primeira e segunda ordem, para ajuste de pesos em Deep Learning. Foram usados, como dito, três otimizadores distintos, dois de primeira ordem, o SGD e o Adam, e um de segunda ordem, que é o Ada-Hessen, que foi escolhido por nós. Implementamos redes neurais profundas com esses otimizadores, usando dois datasets diferentes e bastante conhecidos. Um deles é o MNIST, o outro é o CIFAR-10. São datasets de imagens, que contêm imagens divididas em pixels. E a ideia é a gente fazer tarefas de classificação dessas imagens, utilizando duas topologias de rede diferentes, cada uma delas implementando um algoritmo de primeira ordem ou segunda ordem. Com isso, a gente vai comparar o desempenho dessas redes em termos de taxa de convergência, acurácia final e estabilidade de treinamento, que vão ser mostradas na análise de resultado por meio das acurácias finais de treinamento, também das curvas de evolução de perda de treinamento e de validação, e também avaliamos a matriz de confusão, que exibe a classificação correta e as classificações erradas de cada uma das classes que são tratadas, de cada um dos dados que são tratados pela rede. Também avaliamos a influência dos hiperparâmetros de cada otimizador no processo de treinamento, identificando as vantagens de cada um e as limitações também em aspectos de treinamento, eficiência computacional e robustez em funções de erro mais simples e mais complexas. Isso é essencial para fornecer insights importantes sobre o uso prático de cada um deles, né? Bom, na fundamentação teórica, que faz parte do nosso relatório, a gente fez a análise de alguns artigos, a gente fez a leitura e análise de alguns artigos que foram passados,
principalmente tratando de diferenças de desempenho e de implementação de otimizadores de primeira e segunda ordem. Antes de explicar e mostrar cada um deles, é importante entender que o otimizador escolhido ele é fundamental no desempenho final das redes neurais. Os resultados podem ser bem diferentes para o mesmo dataset, quando se utiliza métodos de cálculo de parâmetros diferentes. A comunidade científica atual não possui um método consensual para a escolha do melhor algoritmo. Pelo contrário, os resultados são basicamente empíricos. Sendo assim, é fundamental testá-los em uma grande variedade de cenários. Nós conseguimos aqui testar em 2 cenários específicos, que são os 2 datasets, e para topologias de redes diferentes, né? Adequadas mais ou menos para um determinado conjunto de dados. O primeiro e mais simples dos algoritmos utilizados é o SGD, que é um método básico para otimizar redes neurais, que ajusta os pesos da rede gradualmente, usando, ao contrário do método padrão do gradiente descendente, pequenas amostras de dados a cada passo, chamadas de mini-batches. É uma diferença de tempo considerável, porque no gradiente tradicional, para cada atualização dos parâmetros, se utilizava um conjunto completo de dados, né, o que é computacionalmente bastante ineficiente. É um método amplamente utilizado devido à sua simplicidade, mas ele pode ser um pouco lento e instável também, especialmente em problemas mais complexos, como a gente vai mostrar. A gente fez uma análise basicamente em termos da construção do algoritmo e da equação que rege o seu funcionamento. Então, a equação do gradiente descendente em mini-batches é basicamente a mesma do gradiente tradicional, só que considerando pequenos pacotes de x, y e i dos dados na atualização dos parâmetros. O segundo algoritmo de primeira ordem que a gente utilizou é o ADA, que é um otimizador que combina vantagens do SGD com algumas outras formas de implementação, outros algoritmos, como o RMS-Prop e o ADA-Grad, que não cabem explicações no momento, porque a gente não trabalhou com eles, mas ele combina técnicas que ajustam tanto automaticamente a taxa de aprendizado, então a gente não faz essa atualização pegando pacotes aleatórios dos dados, mas ele faz um ajuste automático para a taxa de aprendizado, tornando ela mais eficiente e mais estável também, né? E para isso ele usa informações sobre o histórico dos gradientes para acelerar a convergência, sendo muito popular em diversas aplicações de aprendizado profundo. Basicamente aqui a gente colocou as equações que regem o funcionamento do ADA, como uma união de vários algoritmos, né? O ADA ele armazena uma média móvel exponencial dos gradientes passados, que é representado pelo MT, e o VT, que representa uma média móvel exponencial dos gradientes ao quadrado. Então, está aqui um termo linear e um termo quadrático, né? Que são ponderados pelos coeficientes beta 1 e beta 2, que são dados e são estimados em praticamente 1, 0,9, 0,999. São as estimações feitas com base nos artigos que construíram o algoritmo, né? Além disso, ele tem uma correção de viés, representado por MT chapéu e VT chapéu, e a equação que rege a atualização do gradiente é dada por isso aqui, por esse termo. Então, ele tem esse termo de diferente do SGD. Esses métodos, basicamente, são todos prontamente implementados já. A gente não fez a construção do algoritmo do zero, mas a gente fez um estudo para ter uma noção de como esses métodos são construídos, né? De como isso pode impactar, afinal, ter algumas ideias de como isso pode impactar no resultado, no nosso desempenho final da nossa rede. Por fim, a gente tem o ADA-Hessing, que é um otimizador mais avançado, que usa informações da curvatura da função de perda para ajustar os pesos da rede. Isso melhora, por ser um método de segunda ordem, obviamente ajuda bastante a melhorar a velocidade de convergência e a estabilidade, especialmente em problemas mais complexos, o que reduz a necessidade de ajustes manuais nos parâmetros do modelo, né? Algo que a gente teve que fazer nos algoritmos SGD e ADA. O problema é que ela utiliza para isso informações de uma matriz hessiana, que tem um cálculo bastante complicado e precisa ser aproximado, né? Por métodos de Newton é feita essa aproximação, onde a gente obtém uma matriz diagonalizada para fazer o cálculo da atualização do nosso gradiente. A gente tem uma explicação basicamente de como os algoritmos implementados fazem o cálculo dessa matriz, e aqui a equação final que rege o funcionamento desse algoritmo, da atualização dos parâmetros a cada passo. A gente usou artigos específicos que estão nas referências para construir cada modelo,
e também as bibliotecas prontas do próprio PyTorch, nosso ambiente de desenvolvimento. A seguir, eu vou falar a gente vai falar um pouco dos resultados que a gente obteve para cada rede neural e para cada dataset. E quem vai falar sobre essa parte vai ser o Henrique. Obrigado. Olá, meu nome é Henrique Teodor e eu vou apresentar como foram feitos os experimentos, as análises e os resultados que nós obtivemos nos nossos experimentos. Os nossos experimentos foram todos feitos, rodados em notebooks do Colab, no Drive do Google da Unicamp. Temos aqui então a pasta com os notebooks, que é dividida em duas subpastas, uma para o dataset CIFAR10 e outra para o dataset MNIST. Foram feitas duas análises distintas. Para o dataset CIFAR10, nós temos aqui um notebook onde é rodado as análises e uma pasta para as análises, os resultados das análises. Temos então tanto para o CNN como para o MLP, onde nós temos os modelos, os pesos dos modelos e os resultados, que são todos carregados nesse Jupyter Notebook onde é feita a análise. Isso ocorre tanto para o MLP como para os resultados dos experimentos do CNN, e o mesmo ocorre para o dataset MNIST, onde nós temos um notebook onde é feito os experimentos e uma pasta aqui com um notebook para as análises, tanto para o CNN, com os pesos dos modelos e os resultados, um arquivo JSON, para o modelo CNN e MLP. Apresentando agora o notebook de experimentos, nós começamos com o dataset CIFAR10, onde a gente faz experimentos com uma rede convolucional, CNN. Aqui nós importamos uma biblioteca especial para o otimizador Ada-Hessian, que não está dentro do PyTorch, então a gente precisa importar ela externamente. Carregamos o dataset, que é o CIFAR10, com o data loader de 64, o batch size, tanto para teste como para treinamento. A rede é uma rede CNN com duas camadas convolucionais e uma camada densa, e também uma inicialização de pesos. Aqui a gente define a função de treinamento, que é uma função padrão do PyTorch, como treinar um modelo, com a diferença de que essa nossa função ela retorna as losses de treinamento e de validação que vão ser usadas para análise posterior. E também a função de teste, onde a gente avalia a acurácia total do modelo no dataset de teste. Nós salvamos os resultados parciais dos modelos num dicionário, que depois é salvo num JSON, e ao final do treinamento de cada modelo, nós salvamos os seus pesos, aqui nessa linha. Isso é feito para o modelo 3 vezes, para 3 treinamentos, um para cada otimizador, sendo eles o Adam, o SGD e o Ada-Hessian, com a diferença de que para treinar o modelo Ada-Hessian, nós temos uma função especial, train-hes, que ela salva os estados parciais do grafo de treinamento com esse parâmetro createGraph igual a true, que é necessário para o cálculo da Hessiana do otimizador. E, ao final, nós salvamos isso num arquivo JSON. O mesmo ocorre para o MLP, é basicamente o mesmo código, com a diferença de que o modelo aqui é o Simple MLP, que é um modelo de aprendizado de máquina. Para o dataset MNIST, o notebook é basicamente o mesmo, mudando somente o dataset que nós vamos baixar. O que ocorre aqui carrega o dataset MNIST em vez do CIFAR10. O restante é o mesmo que já foi apresentado anteriormente. Agora, para a parte de análises, que é feita nesse notebook, que a gente chama de análises, e ele roda dentro das pastas específicas para cada uma das análises que nós fizemos, o notebook é basicamente o mesmo para todas as pastas. O que vai mudar são os pesos dos modelos que nós vamos carregar e os resultados.
mas a análise em si é a mesma. A gente inicia fazendo a montagem do Drive, conectando o Drive do Google com o Colab. Então, a gente carrega o arquivo de resultados, onde nós temos a loja de treinamento e de validação e as acurácias de cada um dos modelos. Plotamos elas aqui, a loja de validação e a loja de treinamento. Também as acurácias para o modelo treinado com cada um dos otimizadores. Depois, carregamos os modelos, instanciando aqui a classe e carregando ela do Drive nesse caminho. Isso para cada um dos modelos, como é possível ver, tanto o SGD como o Adam e o Ada Hessian. Depois fazemos uma pequena avaliação do modelo no dataset, vendo como eles estão classificando, se eles estão classificando bem, de fato estão relativamente bem aqui, como a gente pode ver. Os modelos classificam as classes conforme elas realmente são originalmente classificadas. E, por fim, fazemos também um plot da matriz de confusão no dataset para cada um dos modelos. Agora, apresentando os resultados no relatório, nós decidimos por apresentar os resultados para cada modelo em uma seção e para cada dataset em uma subseção, tendo como primeiro modelo o Multilayer Perceptron, MLP, apresentado para o MNIST, o CIFAR 10, depois o modelo Convolutional Neural Network, CNN, para o MNIST e para o CIFAR 10. O modelo MLP, a gente percebe que o otimizador de segunda ordem teve uma performance melhor, atingindo uma loss de validação e de treinamento menor ao longo das 50 épocas e uma acurácia maior. Isso também é possível verificar na matriz de confusão, que apresentou menos classificações equivocadas. Por ser um dataset mais simples, a gente percebe que o otimizador de segunda ordem tem uma performance melhor. Para um dataset mais desafiador, que é o CIFAR 10, o Ada Hessian ainda ganhou, com a diferença de que o Adam conseguiu atingir em menos épocas uma loss melhor. Ou seja, o Adam seria melhor para treinar em poucas épocas, mas ao longo de 50 épocas o Ada Hessian performou melhor. Em todos os casos, o SGD foi pior. Agora, para o modelo Convolutional Neural Networks, que é um modelo mais adequado para a classificação de imagens, que é a nossa tarefa, a gente conseguiu acurácias muito melhores, mas desta vez o Adam performou pior para o dataset MNIST, onde o Ada Hessian ganhou mais uma vez, e ao longo de 50 épocas ele foi o que atingiu a menor loss de validação e treinamento, o otimizador Ada Hessian. E o Adam não ganhou dessa vez. Isso também é possível ser verificado na matriz de confusão, em que o modelo treinado com a Ada Hessian performou melhor, classificando o errado menos vezes. Por fim, o CIFAR 10, para o dataset CIFAR 10, o Adam dessa vez ganhou, por ser um dataset mais complicado, que são imagens coloridas e de objetos complexos, como aviões, caminhões, gatos, sapos, imagens mais complexas. A natureza adaptativa do Ada Hessian fez com que ele ganhasse e conseguisse atingir melhor treinamento ao longo de 50 épocas para o modelo CNN. Mas a gente percebe que os outros dois modelos não ficaram muito atrás, atingindo acurácias próximas um do outro e com as losses de treinamento como são mostradas aqui. Também temos a nossa matriz de confusão que explica, que exemplifica as classificações desses modelos, e a gente percebe que o Adam dessa vez ganhou.